Muito bem-vinda! Meu nome é Mário Guarnieri e aqui no meu canal eu trato de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários. Você sabe o que significa aquele sigilo na votação no tribunal do júri? Será que há uma publicidade na votação? Quais são as peculiaridades naquele momento lá no tribunal do júri em que os jurados vão proferir a sua decisão, vão fazer a votação dos quesitos? Hoje a aula é voltada para comentar sobre esse procedimento lá no tribunal do júri, sigilo das votações, soberania do veredito, dentre outras informações atenientes justamente naquele momento em que os jurados vão fazer a votação dos quesitos e vão decidir o futuro do réu, se vão absolvê-lo ou se vão condená-lo. Só lembrando que estamos presentes também em outras redes sociais, como Telegram, Instagram, Twitter e até o Facebook. Se você quiser ter acesso a essas outras redes sociais, e lá também a gente faz aula diariamente com outros formatos, outros conteúdos, vai aqui abaixo na descrição desse vídeo, lá nós disponibilizamos link e clicando lá você vai ser automaticamente redirecionado para nossas outras redes sociais. Não perde tempo, começa a seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, se inscreve na nossa comunidade lá no Telegram. Tenho muita certeza que você vai aproveitar muito material que nós distribuímos por essas outras redes sociais. Como de costume, quando iniciarmos a aula, nós vamos subir aqui na tela o material PDF. Se você quiser ter acesso a ele, basta se inscrever na nossa comunidade. Quem não for inscrito, infelizmente, não vai poder pegar esse material. Vai aqui abaixo na descrição desse vídeo também, tem um link, clicando lá, se inscreve, insere o seu e-mail, seu nome, se inscreve na nossa comunidade. Toda vez que a aula for ao ar, nós vamos te encaminhar um e-mail falando que já tem uma aula nova disponível, o tema dela. E além disso, nesse mesmo e-mail, nós vamos também encaminhar o material PDF. Tudo para que você possa estudar de maneira plena e acompanhar toda a nossa aula. Sem mais delongas, vamos entrar no assunto da aula de hoje. Sigilo na votação lá no Tribunal do Júri e demais procedimentos quando da votação dos quesitos pelos jurados. Sigilo das votações, tribunal do júri e demais procedimentos que devem ocorrer quando da votação dos quesitos pelos jurados. Naquele momento crucial e o momento mais tenso do tribunal do júri, além dos debates ao longo dos trabalhos, ao longo das teses explanadas pela defesa e acusação, ponto de muita atenção também é ao final, quando os jurados vão exarar a sua decisão, a decisão do tribunal do júri, decidindo o futuro do réu. Vão condená-lo ou vão absolvê-lo. Esse procedimento segue uma série de regras que devem ser observadas. E hoje nós vamos comentar sobre essas regras, a iniciar pelo sigilo das votações. Definição de sigilo das votações. Por força da garantia constitucional do sigilo de votações, a ninguém é dado saber o sentido do voto do jurado. Basicamente, isso é adotado para assegurar, ter uma maior segurança dos jurados. Pois, caso contrário, todos iam saber como o jurado votou, isso seria prejudicial a essa pessoa. Já é muito difícil, na prática, conseguir aquelas pessoas que se inscrevem voluntariamente para participar do tribunal do júri. Ultimamente nós temos observado uma debandada de pessoas que antes serviam ao Poder Judiciário, mas hoje nem todo mundo quer prestar esse serviço essencial ao Judiciário. Então, se nós tivéssemos essa insegurança, seria mais um motivo para que as pessoas não quisessem participar como jurados no Tribunal do Júri. Portanto, esse procedimento é adotado, sigilo nas votações, no sentido de que ninguém vai saber como os jurados votaram. Se votaram para condenar, se votaram para absolver. E mais à frente nós vamos ver essa sistemática nas votações, quando o número de sim ou de não atinge o valor de 4. Quando nós temos 4 votos para sim ou 4 para não, automaticamente a análise dos votos já é interrompida, porque ali já deu maioria, então não precisa abrir os demais votos para saber quantos jurados absolveram, quantos condenaram. E isso tudo voltado
para imprimir uma maior segurança aos jurados para que possam desempenhar essa função importante, possam exarar o voto ali e decidir o futuro do réu. Só continuando, por esse motivo, aliás, é que o Código de Processo Penal prevê que a votação ocorra em uma sala especial, onde serão distribuídos aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas com a palavra sim e 7 com a palavra não, sendo que o oficial de justiça deve recolher em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas, né? Como que vai funcionar essa votação? Olha só. Antes de começar, o juiz vai explicar ao jurado como que ele vai votar, o que ele quer dizer com aquele quesito. Lá da quesitação, o magistrado vai explicar já tudo que vai acontecer. Tá, ó, esse quesito aqui quer dizer isso. Se o jurado entende que de fato o crime ocorreu, vota sim. Se entendeu que o crime não ocorreu, vota não. E como que o oficial de justiça vai fazer? Vai distribuir várias cédulas para os jurados. Cada jurado vai ter uma cédula sim e outra não. Sempre uma sim e outra não. Depois distribuído, cada jurado, né, ao todo são 7, cada um vai ter em mãos uma cédula sim e uma cédula não. O primeiro oficial, o primeiro servidor vai passar colhendo o voto do jurado. Se é sim ou se não. Ele, de maneira ali oculta, né, para ninguém ficar sabendo que ele votou, vai jogar o voto dele dentro da urna e passa uma segunda urna recolhendo o descarte. Tá? A segunda vai recolher o descarte, a primeira recolhe o voto e a segunda o descarte. E aí procede-se a análise dos votos. Mas é basicamente assim que funciona. Cada jurado recebe 2 cédulas, uma sim, uma não, passa a primeira urna com o voto e a segunda é o descarte. Tá? Depois embaralha tudo e devolve de novo. Tudo isso para assegurar que ninguém vai saber como o jurado votou. É assim que funciona. Primeiro ponto também aqui, ó, sala especial. O que vem a ser a sala especial? A sala especial seria um local em que se dará a votação. Tá? Porque essa votação ela não vai ser pública. Não vai ser pública. Né? Nem todo mundo vai ficar ali olhando e ter acesso à votação. O que vai acontecer? A sala especial é onde todo o corpo de jurados vai ser inserido, junto com os servidores, o oficial de justiça, o magistrado, o promotor e a defesa, e eventual assistente de acusação, para acompanhar essa votação. O réu não vai ficar presente nessa sala especial. Tá? Não é uma sala secreta, é uma sala especial. Então todo o corpo de jurados vai ser deslocado para essa sala. Lá vão proceder a votação dos quesitos, tá? De todos os quesitos, nessa forma das cédulas que eu acabei de explicar. O jurado vai colocar a cédula para sim ou a cédula para não, votando na primeira urna e na segunda descarte. E aí vai ser analisado. Se porventura o fórum não contar com essa sala especial, o juiz vai pedir para que todo o público e os réus também, o réu ou os réus, sejam retirados do plenário. Quem deve permanecer no momento da votação dos quesitos? Só deve permanecer o advogado de defesa, ou os advogados, o promotor, o juiz, os serventuários que estão ali auxiliando e os jurados. Todo o público lá na plateia deve ser retirado do plenário. Tá? Eles devem ser colocados para fora do plenário para aguardar lá a quesitação, a votação, e depois que for proferida, quando no momento de prolação da sentença, se vai absolver, se vai condenar e já definir a pena, aí volta o público, aí também volta o réu. Mas no momento da votação, nessa sala especial aqui, é até a previsão do artigo 485, na falta dessa sala especial, o juiz vai pedir para que todo o público saia do local, assim como os réus sejam retirados, e depois, quando for proferir a sentença, aí todo mundo volta. Mas no momento da votação, ou essa sala especial, na falta dela, o juiz vai pedir para que todos saiam do plenário, para que se possa se proceder à votação dos quesitos. Outro ponto importante, incomunicabilidade dos jurados. É terminantemente vedado, sob pena de nulidade, a comunicação entre os jurados para discutir o caso. Você pode ver em filme lá, aqueles filmes americanos lá nos Estados Unidos, que o júri funciona de maneira totalmente diferente. O corpo de jurados é recolhido numa sala, eles discutem entre si, se acham que vão condenar, se devem absolver. Aqui no Brasil, não. Tá? Incomunicabilidade dos jurados. Os jurados não podem se comunicar nem com o mundo externo.
né? Eles não podem discutir entre si se vão condenar, se vão absolver. O voto deve ser feito de maneira deve ser de foro íntimo, né? Deve ser sem externalizar qual o pensamento sobre o que pensa daquele determinado assunto. Então, incomunicabilidade dos jurados. Tá? Os jurados devem ficar incomunicáveis entre si. Cada um vai absorver informação da sua maneira e depois vai exarar sem se comunicar com os demais. Inclusive, se dentro do plenário um dos jurados se manifestar, isso é criminoso mesmo, já deve-se automaticamente chamar a atenção do magistrado, dizer para isso constar em ata a exclusão desse jurado sob pena de nulidade. Tá? Quando ele já está se manifestando dessa maneira durante o plenário, ou no início, ou já no fim, mostra a parcialidade dele, ele tem que ser imparcial. E também esse pensamento dele pode contaminar os demais, violando a incomunicabilidade dos jurados. Assim, quando inicia o júri até terminar, os jurados devem ficar incomunicáveis. Eles não podem ficar nem com o celular lá mexendo. Tá? Eles devem ficar incomunicáveis, não podem se comunicar entre si, nem com o mundo externo. Deve se focar unicamente no júri, nas teses que estão sendo apresentadas, para depois decidir se vão absolver ou se vão condenar o réu. Em virtude do sigilo das votações, adota o sistema da incomunicabilidade dos jurados, cuja violação é causa de nulidade absoluta. Tá? Por conta da incomunicabilidade, uma vez sorteados os jurados, serão advertidos que não poderão comunicar-se entre si com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa. A fim de se evitar que os jurados possam conversar livremente, inclusive informando qual seria o sentido do seu voto, é comum que o oficial de justiça fique próximo a eles. Enquanto a sessão de julgamento não terminar, ficam os jurados incomunicáveis, significando que não podem voltar para casa, nem falar ao telefone ou mesmo ler mensagens celulares ou aparelhos semelhantes. Qualquer contato com o mundo exterior, estranho às partes, aos funcionários da vara e dos outros jurados, serve para quebrar a incomunicabilidade, uma vez que ninguém poderá garantir não ter havido qualquer tipo de pressão ou sugestão para o voto. Certo? Incomunicabilidade dos jurados, perdão. Jurado fica ali sem contato com o mundo externo e não podem conversar entre si, exarando a sua opinião, o que acha. Então, é um voto de foro íntimo, vai receber as informações, tanto o promotor como as teses da defesa, e ao final vai decidir se condena ou se absolve. Incomunicabilidade dos jurados. Outro ponto importante também, votação unânime. Existe a previsão no artigo 483, parágrafo 1º do CPP, é o seguinte: a resposta negativa de mais de 3 jurados aos quesitos atenientes à materialidade do fato e autoria ou participação encerra a votação e implica a absolvição do acusado sem que seja necessário se proceder à colheita dos demais votos. Esse dispositivo, apesar de se limitar só a esses quesitos atenientes à materialidade do fato e autoria ou participação, entende-se que essa maneira de votação vai se estender por todo o procedimento, para todos os quesitos. Quando a votação atingir o número de 4 votos para sim, 4 votos para não, independentemente se os outros votos já foram todos lidos ou não, aí vai interromper a votação. Nós temos 7 jurados. Se porventura saírem 4 sims para condenar o réu, 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, aí acabou, já encerrou porque já deu o voto da maioria. Então, de uma maneira para assegurar a segurança dos jurados, né, de resguardar eles, a segurança deles, quando atingiu a maioria, interrompe a votação, tá? E não revela quais são os outros votos, se o júri foi unânime em condenar ou não. Agora, quando, por exemplo, chega 3-3, 3 votos sim para condenar, 3 votos não para absolver, aí tem que pegar o último voto. Aí fica 4-3, mas foi algo, vamos dizer, do destino, né? Porque saiu 3 sim e 3 não. Poderia sair o quarto e interromper a qualquer momento. Mas sempre que atingir esse número de 4 votos para sim ou para não, que vai ser a maioria, já automaticamente interrompe a contagem dos votos. E aí não é revelado quais foram os outros votos, se foi para sim ou para não. Atingiu 4, para por aí, já mistura tudo e os demais votos não são revelados, tá? Votação unânime. Todo o procedimento vai seguir dessa maneira, atingiu
a maioria de votos, que é 4, encerra por aí. Se mesmo que tiver 3 votos ainda para analisar, não vai ser analisado porque já deu a maioria, tá? E aquele quesito já restou superado pela votação. E outro ponto importante também é a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é uma característica do Tribunal do Júri prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso, deixa eu só ver aqui, 38, a linha C da Constituição Federal. O que é a soberania dos vereditos? Todo o processo em que você tem uma sentença desfavorável, você provavelmente vai distribuir um recurso, e se esse recurso for provido, o próprio tribunal na qual você recorreu pode fazer a reforma da decisão. Se porventura você recorreu para absolver e o tribunal entendeu que de fato ele deve ser absolvido, automaticamente já vai reformar essa decisão absolvendo o réu do crime que pesa em seu desfavor. Tá? E assim funciona com todos os procedimentos, com exceção do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, soberania dos vereditos, ou seja, a decisão do Conselho de Sentenças, a decisão do Tribunal do Júri é soberana. Então, o tribunal, porventura, você distribuiu uma ação, um recurso de apelação, que é recurso cabível lá na segunda fase. O corpo de jurados condenou, você observou uma nulidade ou mostrou a necessidade de absolvição do réu. E o tribunal, de fato, olhando, analisando, viu que de fato a decisão, por exemplo, dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. E analisando essa situação, o tribunal entende que tem que dar provimento ao recurso de apelação da defesa. O que o tribunal vai fazer? Automaticamente vai reformar a decisão dos jurados absolvendo o réu? Não. Vai anular o júri e vai submeter o réu a um novo julgamento. É isso que vai acontecer. Então é importante observar isso. Por mais que se tenha dado provimento a qualquer tipo de recurso contra a decisão dos jurados, o provimento não vai levar à reforma da decisão. Só vai levar o réu a ser submetido a novo julgamento por um novo conselho de sentença, por um novo tribunal do júri. O tribunal, é vedado ao tribunal fazer a reforma da decisão do tribunal do júri. Tá? Princípio, esse é a característica de soberania dos vereditos. Tá? É um preceito constitucional e a decisão dos jurados não pode ser reformada pelo tribunal. Por exemplo, até na revisão criminal. Distribuiu revisão criminal contra a decisão do tribunal do júri. Se a revisão criminal for aceita, se dá provimento à revisão criminal, os desembargadores ou ministros que analisaram essa revisão, eles não vão fazer a reforma. Se a revisão criminal é aceita contra a decisão do tribunal do júri, o que vai fazer? Vai ser submetido a novo julgamento. Tá? Não vai ocorrer a reforma. Essa característica bem marcante do tribunal do júri, soberania dos vereditos. Tá? A decisão do tribunal do júri não vai ser reformada. Se for dado provimento ao recurso, a única coisa que vai fazer é anular o júri que já ocorreu e submeter o réu a um novo julgamento por um novo corpo de jurados. Tá? Não vai ocorrer a reforma lá no tribunal, por meio dos desembargadores ou os ministros lá nos tribunais superiores. Tá? A princípio aí da soberania dos vereditos, a decisão do júri é absoluta e se for refazer essa decisão só mediante a submissão de um novo julgamento pelo tribunal do júri. Essa aula então foi sobre esse procedimento, sigilo nas votações, como vai ocorrer os quesitos lá no tribunal do júri, quando vai ser interrompida essa votação, soberania dos vereditos, todo aquele procedimento, a quesitação e a votação desses quesitos lá no tribunal do júri. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço.